Meu chefe me demitiu sem aviso após anos de lealdade. Mas eu tinha uma carta na manga. O relógio marcava exatamente 7h15 quando empurrei a porta de vidro da escola Santo Antônio pela última vez, sem saber que seria a última. 22 anos pisando naquele mesmo chão de granito polido. 22 anos respirando o cheiro familiar de giz e merenda escolar. 22 anos construindo algo que achei que fosse para sempre. Meu nome é Débora, tenho 47 anos, e até esta manhã de segunda-feira, eu era a coordenadora administrativa que todos conheciam. A que chegava antes dos porteiros, a que ficava até depois dos faxineiros, a que nunca disse não quando precisavam de alguém para resolver o impossível. Esta escola no coração da Muca não era apenas meu trabalho, era minha identidade. Mas às 9h, a secretária da direção bateu na porta do meu escritório com aquele sorriso constrangido que eu conhecia bem. Débora, o diretor quer falar com você. O tom dela já carregava algo estranho, uma formalidade que não existia entre nós. Subi as escadas até a sala da direção sentindo um frio na barriga que não conseguia explicar. Talvez fosse intuição feminina. Talvez fosse a experiência de quem já viu tantas mudanças nesta escola. Marcelo estava sentado atrás da mesa de mogno, que um dia pertenceu ao antigo diretor, Dom Augusto, um homem que me tratava como filha e que havia se aposentado no ano anterior. Marcelo tinha 34 anos, MBA em gestão educacional e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Desde que assumiu a direção, 6 meses atrás, eu sentia que algo mudara no ar. As reuniões ficaram mais frias, os cumprimentos mais mecânicos. Ele me olhava como se eu fosse um móvel velho que precisava ser substituído. Débora, sente-se, por favor. Sua voz era controlada, ensaiada. Na mesa, um envelope branco me aguardava como uma sentença. Vou direto ao ponto. A escola está passando por uma reestruturação administrativa. Precisamos modernizar nossos processos, trazer uma visão mais contemporânea para a gestão. Ele pausou, brincando com a caneta entre os dedos. Sua dedicação todos esses anos foi admirável, mas chegou o momento de renovarmos a equipe. As palavras caíram sobre mim como chuva gelada. Reestruturação, modernização, renovação. Palavras bonitas para disfarçar uma verdade cruel. Eu estava sendo descartada. Marcelo, eu não entendo. Meu trabalho sempre foi elogiado. Os números da escola estão ótimos. Os pais confiam em mim, os professores. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. É exatamente isso, Débora. Ele se inclinou para a frente, e por um instante seu sorriso falso vacilou. Você criou vínculos muito pessoais. A educação moderna precisa de mais objetividade, menos sentimentalismo. Você é do tempo do Dom Augusto. Eu sou o futuro desta instituição. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta de desligamento datada de hoje, mas claramente preparada há semanas. Aviso prévio indenizado. Direitos trabalhistas. Cumpridos, agradecimentos formais pela valiosa contribuição. Tudo muito correto, muito legal, muito frio. Você tem até o final do dia para organizar suas coisas. A segurança vai acompanhá-la até o seu carro. Marcelo já havia voltado sua atenção para o computador, como se eu já tivesse saído da sala. Desci aquelas escadas pela última vez sentindo as pernas bambas. No corredor, alguns professores me olhavam com pena. A notícia já havia se espalhado. Dona Rosa, da cantina, segurou minha mão quando passei por ela. Que injustiça, minha filha. Que injustiça. Recolhi meus pertences em silêncio. 22 anos cabiam em 2 caixas de papelão. Fotos das formaturas, cartas de agradecimento, de paz, projetos que desenvolvi, a caneca personalizada que ganhei no Dia das Mulheres, a planta que cuidei como se fosse um filho. O segurança, constrangido, carregou as caixas até meu Corsa branco no estacionamento. Entrei no carro e não consegui dar a partida imediatamente. Olhei pelo retrovisor para a fachada da escola, para as janelas da minha antiga sala, para os muros que protegiam tantas memórias.
Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, depois outra, até que o pranto tomou conta de mim ali mesmo, no banco do motorista, sob o olhar piedoso do segurança que fingiu não ver. Quando finalmente cheguei, em casa, no meu apartamento simples na Vila Carrão, Júlia estava na cozinha preparando o almoço antes de ir para a faculdade. Minha filha de 19 anos, estudante de marketing digital, esperta como a mãe, mas com a coragem que eu às vezes sentia que me faltava. Mãe, por que chegou tão cedo? Ela parou de mexer o macarrão e me olhou com aquela percepção aguçada da juventude. Não consegui falar. Apenas mostrei o envelope e desabei no sofá da sala. Júlia leu a carta em silêncio, e eu vi sua expressão mudar da surpresa para a indignação. Esse babaca não pode fazer isso com você. Ela amassou a carta com raiva. 22 anos, mãe. Você conhece aquela escola melhor que ele. Ele pode sim, minha filha. E fez. Minha voz saiu cansada, derrotada. Talvez ele tenha razão. Talvez eu seja mesmo do tempo do Dom Augusto. Talvez eu seja obsoleta. Júlia se ajoelhou na minha frente e segurou meu rosto com as 2 mãos, obrigando-me a olhar em seus olhos. Mãe, escuta bem o que eu vou falar. Você não é obsoleta. Você é experiente. Você não é sentimentalista. Você é humana. E se aquele homem não consegue ver o valor disso, o problema é dele, não seu. Naquela tarde, enquanto Júlia foi para a faculdade, fiquei sozinha no apartamento, sentindo o peso do silêncio. O telefone tocou algumas vezes, colegas da escola, querendo saber como eu estava, oferecendo apoio, mas eu não tinha força para atender. Olhei pela janela da sala para as ruas movimentadas da Vila Carrão e me perguntei: e agora? Aos 47 anos, depois de uma vida inteira dedicada àquela escola, quem era eu sem ela? A resposta viria nos próximos dias, mas naquele momento, tudo o que eu conseguia sentir era o chão se abrindo sob meus pés. As semanas que se seguiram foram as mais escuras da minha vida. Acordava todos os dias às 6 da manhã por puro hábito, mas não tinha para onde ir. O apartamento, que sempre foi meu refúgio após dias intensos de trabalho, agora parecia uma prisão silenciosa, onde cada cômodo me lembrava do vazio que se instalara na minha rotina. Júlia tentava me animar com sua energia jovem e otimista. Mãe, isso é uma oportunidade. Você pode fazer 1000 coisas diferentes agora. Mas suas palavras ricocheteavam em mim como pedras jogadas num poço sem fundo. Eu sorria para ela, fingia que estava bem, mas por dentro sentia como se uma parte essencial de mim tivesse morrido naquela sala do Marcelo. Durante o dia, eu vagava pelo apartamento em pijama, fingindo organizar gavetas que já estavam organizadas, assistindo programas de televisão que não conseguia acompanhar. À noite, quando Júlia chegava da faculdade, eu já estava de banho tomado e com o jantar pronto, representando o papel de mãe que tinha tudo sob controle. Foi numa quinta-feira de manhã, 3 semanas após minha demissão, que o telefone tocou e uma voz familiar me tirou do torpor. Débora, é a Neide. Como você está, minha filha? Neide havia sido professora da escola por quase 30 anos, antes de se aposentar há 2 anos. Era uma mulher negra de 58 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável, dona de uma sabedoria que vinha da experiência de quem educou gerações inteiras. Ela sempre foi mais que uma colega. Era uma mentora, uma segunda mãe. Oi, Neide. Minha voz saiu embargada. Estou seguindo em frente. Mentira. Eu te conheço há 20 anos, Débora Santos. Você está sofrendo calada, e isso não é como você. Sua voz carregava aquela firmeza maternal que eu conhecia bem. Vou aí agora. 1 hora depois, Neide estava na minha sala, com um Tupperware de brigadeiros e aquele olhar que não aceitava desculpas. Conta tudo para a tia Neide. E foi assim que desabei. Contei sobre as noites mal dormidas, sobre como me sentia descartada, inútil, velha, sobre como duvidava se realmente tinha sido uma boa profissional ou se Dom Augusto apenas tinha pena de mim.
sobre como via meu futuro como um beco sem saída. Neide me ouviu em silêncio, de vez em quando balançando a cabeça ou fazendo um rum-rum de compreensão. Quando terminei, ela se levantou e foi até a janela. Você sabe qual é o seu problema, Débora? Você confundiu seu valor com o valor que aquela escola dava para você. Mas me diz uma coisa. Quantos pais chegaram chorando no seu gabinete porque o filho estava com dificuldades e você resolveu? Quantos professores novatos você acolheu e ensinou? Quantas crises você apagou com sua competência? Neide, isso foi antes. Agora nada. Ela se virou para mim com os olhos brilhando. Você acha que essa sabedoria toda morreu porque um menino arrogante assinou um papel? Débora, você tem um dom que não cabe numa escola só. Você sabe como fazer as pessoas se sentirem acolhidas, como resolver problemas, como organizar o caos. Isso não desaparece com uma demissão. Naquele fim de semana, Júlia chegou em casa com uma energia diferente. Ela havia passado a tarde na casa de uma amiga, ajudando a mãe dela, uma faxineira de 42 anos, a estudar para o Enem. Mãe, você precisa ver isso. A dona Marta largou a escola aos 14 anos para trabalhar. Agora ela quer se formar, entrar numa faculdade, mas está perdida com toda essa tecnologia do ensino à distância. Ela não entende como funcionam as plataformas, como se inscrever, nada. Júlia se sentou ao meu lado no sofá, com aquele brilho nos olhos que eu reconhecia quando ela tinha uma ideia. Sabe quantas pessoas como a dona Marta existem por aí? Adultos que querem estudar, que precisam terminar o ensino médio, mas se sentem perdidos? E sabe quem poderia ajudar eles? Olhei para minha filha, começando a entender onde ela queria chegar. Mãe, você tem 22 anos de experiência educacional. Você sabe como lidar com pessoas, como explicar coisas complicadas de um jeito simples. E eu entendo de tecnologia, de redes sociais, de como fazer conteúdo online. Júlia, eu não sei nada sobre internet, sobre essas coisas. Você não precisa saber. Eu cuido da parte técnica. Você cuida da parte humana, que é o que você sempre fez de melhor. Naquela noite, ficamos até tarde conversando. Júlia me mostrou vídeos de educadores online, pessoas comuns que ensinavam desde receitas até matemática pelo YouTube. Me mostrou como funcionavam as lives no Instagram, como era possível criar um curso online, como as pessoas se conectavam através das redes sociais. Podíamos chamar de Volta por Cima, disse ela animada. Um projeto para adultos que querem voltar a estudar. Pela primeira vez em semanas, senti algo diferente do vazio no peito. Era pequeno, frágil como uma chama de vela, mas estava lá, uma pontinha de esperança. E se ninguém assistir? E se eu falar besteira? E se der certo, mãe? Júlia segurou minha mão. E se a gente conseguir ajudar pessoas de verdade? E se o que aquele homem achou que era sua fraqueza for na verdade sua maior força? Olhei para minha filha, para seus olhos cheios de fé, em mim, e pela primeira vez em muito tempo, consegui imaginar um futuro diferente. Não sabia se funcionaria, não sabia se eu seria capaz, mas algo dentro de mim, uma voz que há semanas estava em silêncio, sussurrou: por que não tentar? A primeira live foi um desastre. Júlia havia passado dias me ensinando como funcionava o Instagram, como ligar a câmera, como interagir com os comentários. Criamos uma conta chamada Volta por Cima Oficial, com uma foto minha sorrindo. Uma das poucas em que eu não parecia uma alma penada dos últimos tempos. Mãe, relaxa. É só conversar com as pessoas como você sempre fez na escola, disse Júlia, ajustando a iluminação do celular na nossa mesa da cozinha, que havia se transformado no nosso estúdio. Às 19h de uma terça-feira, apertei o botão vermelho, com o coração disparado. Oi, pessoal, eu sou a Débora, e... Bem, minha voz saiu trêmula, artificial. 3 pessoas assistindo. Uma delas era a Júlia no quarto ao lado. Falei por 15 minutos sobre a importância de voltar aos estudos, gaguejando, perdendo o raciocínio, olhando mais para o teto do que para a câmera. Quando terminei,
Queria me esconder debaixo da mesa. Foi horrível, Ju. Eu parecia uma robô defeituosa. Foi a primeira, mãe. Ninguém nasce sabendo. Mas eu vi em seus olhos que ela também estava preocupada. A segunda live teve 6 pessoas. A terceira, 4. Júlia tentava me animar mostrando os comentários positivos, mas eu via os números, despencando e sentia o fracasso se instalando novamente. Foi na 4ª tentativa que tudo mudou. Era quinta-feira à noite, e eu estava exausta de tentar ser algo que não era. Sentei na frente da câmera e, em vez de seguir o roteiro que Júlia havia preparado, simplesmente comecei a falar do coração. Oi, gente. Eu sou a Débora, tenho 47 anos e há 1 mês fui demitida depois de 22 anos trabalhando numa escola. Minha voz saiu firme, real. Sei que muitos de vocês já se sentiram assim, descartados, como se não tivessem mais valor. Eu também me senti. Os comentários começaram a aparecer. Nossa, que coragem! Eu também passei por isso. Conte mais. Vocês sabem por que estou aqui? Porque acredito que é possível recomeçar. Que idade não é limite para aprender, para crescer, para ser mais do que os outros esperam da gente. Contei sobre a Dona Marta, sobre quantas pessoas encontrei na vida que tinham sonhos engavetados por falta de oportunidade ou orientação. Quando terminei a live, 1 hora depois, havia 127 pessoas assistindo. Os comentários estavam cheios de histórias pessoais, de agradecimentos, de pessoas que se identificavam com minha jornada. Júlia apareceu na cozinha com os olhos brilhando. Mãe, olha isso! Ela me mostrou a tela do celular. Dezenas de direct mensagens, pessoas querendo saber quando vai ser o próximo encontro, pedindo dicas de estudo, contando suas histórias. Uma das mensagens me marcou especialmente. Era de Cláudia, de 39 anos, mãe solteira de 2 filhas, que havia largado os estudos aos 16 para trabalhar. Débora, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Eu me inscrevi no Enem, mas estou com tanto medo. Você poderia me ajudar? Naquela noite, não consegui dormir. Lia e relia cada comentário, cada mensagem, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito. No dia seguinte, Neide apareceu em casa sem avisar, como sempre fazia. Júlia havia mandado o link da live para ela. Menina, eu assisti tudo. Neide me abraçou forte. Aquela ali é a Débora que eu conheço. Verdadeira, humana, forte. Você viu quantas pessoas você tocou ontem? Neide, mas eu ainda não sei direito o que estou fazendo. Como vou ajudar essas pessoas se eu mesma estou perdida? Perdida? Você está encontrando seu caminho. Ela se sentou na mesa da cozinha e pegou minha mão. Sabe o que você precisa agora? De estrutura, de conteúdo organizado, de alguém que entenda de educação para adultos. Seus olhos brilharam com uma ideia. E se eu virar sua parceira nessa empreitada? Eu tenho tempo, você tem o carisma, e juntas temos quase 50 anos de experiência em educação. Júlia quase gritou de alegria. Vó Neide, isso seria perfeito. A senhora podia ajudar com o conteúdo pedagógico e eu cuido da parte digital. Assim nasceu oficialmente o projeto Volta por Cima. Neide trouxe cadernos cheios de anotações sobre metodologias de ensino para adultos, técnicas de motivação, estruturas de curso. Júlia criou um cronograma de lives temáticas, páginas no Facebook e YouTube, e até um grupo de WhatsApp para os alunos interagirem. 2 semanas depois, nossas lives já tinham uma média de 300 espectadores. Criamos conteúdos sobre matemática, básica, interpretação de textos, redação, mas sempre com aquele toque humano que se tornou nossa marca. Histórias reais, encorajamento, a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. O momento mais emocionante foi quando Cláudia, aquela mãe solteira que havia me procurado, mandou uma mensagem dizendo que havia passado no vestibular para pedagogia numa faculdade pública. Vocês mudaram minha vida, escreveu ela. Naquela noite, olhando para o reflexo na janela da cozinha, vi uma mulher diferente. Ainda era a Débora de 47 anos,
Ainda carregava as marcas da dor da demissão, mas agora havia algo novo em meus olhos. A luz de quem descobriu que seu valor não dependia da aprovação de ninguém. O projeto estava crescendo, e eu estava renascendo junto com ele. Mas o que eu não imaginava era que esse renascimento logo chegaria aos ouvidos de quem menos esperava ouvir, Marcelo e a Escola Santo Antônio. 3 meses depois da primeira live, o Volta por Cima, havia se tornado algo muito maior do que eu jamais imaginara. Nossa comunidade online crescia diariamente. Mais de 2.500 seguidores no Instagram, um canal no YouTube com 15.000 inscritos e um grupo de WhatsApp tão ativo que precisamos criar outros regionais para dar conta da demanda. Mas foi numa manhã, de sexta-feira, que nossa pequena revolução ganhou proporções que me deixaram sem chão. Júlia entrou correndo na cozinha, ainda de pijama, com o celular na mão e os olhos arregalados. Mãe, você não vai acreditar. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O programa da Ana Maria falou sobre a gente, na Globo. Sentei pesadamente na cadeira da cozinha. Como assim, filha? Fala direito. Eles fizeram uma matéria sobre educação digital para adultos e citaram nosso projeto. Disseram que somos um exemplo de como usar a tecnologia para inclusão educacional. Júlia me mostrou a tela do celular onde o vídeo da matéria já tinha milhares de visualizações. Assisti em silêncio a repórter falando sobre iniciativas que estavam transformando a educação no país. Quando meu nome apareceu na tela, seguido de um trecho da nossa live mais assistida, senti as pernas bambas. Era surreal ver meu rosto na televisão, escutar minha voz sendo chamada de inspiradora e inovadora. O telefone não parou de tocar naquele dia. Jornalistas querendo entrevistas, outras emissoras interessadas na história, convites para podcasts e eventos educacionais. Neide chegou ao apartamento com uma garrafa de espumante e os olhos brilhando de orgulho. Eu sempre soube que você estava destinada a coisas grandes, minha filha. Sempre soube. Mas foi no meio de toda essa celebração que recebi uma ligação que me fez voltar bruscamente à realidade. Era a Dona Rosa, da cantina da escola. Débora, minha querida, você viu o que está acontecendo aqui? Sua voz carregava uma mistura de alegria e preocupação. Todo mundo está falando de você, do seu sucesso na televisão. Mas tem algo que você precisa saber. Meu estômago se apertou. O que foi, Dona Rosa? A escola está numa situação terrível, minha filha. Desde que você saiu, 3 coordenadores já passaram por aqui. Nenhum durou mais de 2 meses. Os pais estão insatisfeitos, professores pedindo demissão, matrículas diminuindo. O Marcelo está desesperado. Ela baixou a voz, como se alguém pudesse estar ouvindo. E agora, com todo esse seu sucesso na mídia, os pais não param de perguntar por que a escola dispensou uma profissional tão competente. Ouvi dizer que ele anda dizendo que foi tudo mal entendido, que você saiu por vontade própria. Desliguei o telefone com um misto de satisfação e melancolia. Parte de mim se sentia vingada. A justiça poética de ver que minha saída realmente havia deixado um vazio. Mas outra parte sentia tristeza por uma instituição que ajudei a construir estar se desmoronando. No dia seguinte, sábado, recebemos a ligação que mudaria tudo. Era da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Uma assessora chamada Doutora Fernanda explicou que haviam acompanhado nosso trabalho e queriam nos convidar para participar de um grande evento educacional no Centro de Convenções do ANEMB. Seria uma mesa redonda sobre educação inclusiva na era digital, explicou ela. Vocês seriam as palestrantes principais, representando a educação não formal e as iniciativas cidadãs. Júlia saltou no sofá quando eu contei. Neide se abanou com a mão, fingindo que ia desmaiar. Eu, por minha vez, senti um frio na barriga que não conseguia identificar. Era medo? Ansiedade? Ou a sensação de que algo muito importante estava para acontecer? Uma semana antes do evento, enquanto eu ensaiava minha apresentação no espelho do banheiro, Júlia apareceu na porta com uma expressão estranha. Mãe, você viu a lista dos participantes do evento? Ela me mostrou o site oficial.
Olha quem vai estar lá. Meus olhos percorreram a lista até parar num nome que fez meu coração acelerar. Marcelo Silva, diretor da Escola Santo Antônio, painel Gestão Educacional Moderna. Ele vai estar lá, mãe, no mesmo evento que você. Olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a mesma que havia saído da escola de cabeça baixa 4 meses atrás. Esta mulher tinha propósito, tinha conquistas, tinha uma comunidade inteira que acreditava nela. Esta mulher não tinha mais medo de Marcelo ou de qualquer um que tentasse diminuí-la. Que esteja, respondi ajeitando os ombros. Talvez seja a hora de ele ver o que acontece quando você subestima o poder de uma mulher determinada. Júlia sorriu, reconhecendo em minha voz um tom que ela não ouvia há muito tempo. Agora sim, mãe. Agora você voltou. O evento seria na próxima semana. Eu não sabia o que me esperava lá, mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não era mais a Débora que podia ser descartada sem consequências. Era a hora de mostrar ao mundo, e especialmente a Marcelo, quem eu realmente sempre fui. O centro de convenções do Anhembi estava repleto quando cheguei na manhã do evento. 1.200 pessoas entre educadores, gestores públicos, empreendedores, sociais e jornalistas. Eu, que 4 meses atrás chorava no estacionamento de uma escola, agora caminhava pelos corredores principais sendo cumprimentada por pessoas que me reconheciam das entrevistas. Júlia não cabia em si de orgulho, circulando, comigo como minha assessora pessoal, tablet na mão, organizando os compromissos do dia. Neide, elegante num blazer azul marinho, recebia elogios de colegas educadores que já conheciam seu trabalho através das nossas lives. Débora Santos? Uma jovem de uns 25 anos se aproximou com os olhos brilhando. Eu sou a Camila, do interior, de São Paulo. Sua história me inspirou a voltar a estudar. Terminei o ensino médio no mês passado. Histórias como essa se repetiram durante toda a manhã. Pessoas que vinham me agradecer, contar suas conquistas, pedir conselhos. Cada abraço, cada lágrima de gratidão fortalecia algo dentro de mim que eu não sabia que estava construindo. A certeza do meu valor. Às 14h30, era minha vez de subir ao palco principal. O auditório estava lotado. As luzes me cegaram por um instante. Mas quando comecei a falar, senti como se estivesse na minha cozinha fazendo mais uma live. Meu nome é Débora, tenho 47 anos, e até poucos meses atrás eu acreditava que meu valor profissional dependia da aprovação de outras pessoas. Minha voz ecoou firme pelo auditório. Hoje estou aqui para contar como descobri que o maior erro que podemos cometer é aceitar que outros definam nossos limites. Contei minha história sem omitir a dor, a depressão, as noites em claro questionando meu valor. Mas também falei sobre o renascimento, sobre como a tecnologia pode ser uma ponte para a inclusão, sobre como cada pessoa tem o direito de sonhar em qualquer idade. Quando terminei, o auditório explodiu em aplausos. Uma ovação de pé que durou mais de 2 minutos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda por ter chegado até ali. Foi na saída do palco que o vi. Marcelo estava no fundo do auditório, encostado na parede, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Nossos olhos se encontraram por um instante, e eu vi algo que nunca havia visto naquele homem. Insegurança. 2 horas depois, eu estava no coffee break conversando com outros palestrantes quando ele se aproximou. O Marcelo que eu conhecia, altivo, confiante, dominador, não estava ali. Em seu lugar, havia um homem visivelmente constrangido, com olheiras profundas e um sorriso forçado. Débora. Sua voz saiu mais baixa que o normal. Parabéns pela palestra. Foi impactante. Obrigada, Marcelo. Minha voz saiu calma, sem rastro da submissão de meses atrás. Ele olhou ao redor, viu as pessoas nos observando e se aproximou mais. Escuta, talvez possamos conversar em particular sobre possibilidades futuras. A escola está passando por algumas reformulações e pensei que talvez você... Marcelo.
Minha voz o interrompeu com uma firmeza que me surpreendeu. Você lembra do que disse no dia em que me demitiu? Que eu era do tempo do Dom Augusto? Que a educação moderna precisava de menos sentimentalismo? Ele engoliu em seco, claramente desconfortável. Pois bem, você estava certo. Eu sou do tempo do Dom Augusto. Do tempo em que a educação era sobre pessoas, não apenas números. Do tempo em que experiência e sabedoria eram valorizadas, não descartadas. Fiz uma pausa, deixando as palavras ecoarem. E sabe o que descobri? Esse tempo não passou. Esse tempo é eterno. Marcelo tentou interromper. Débora, eu acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido algum. Minha voz continuou serena, mas firme. Você me demitiu porque achou que eu era obsoleta, porque achou que podia descartar 22 anos de dedicação com uma assinatura, porque subestimou o valor de uma mulher experiente. Olhei ao redor, para as centenas de pessoas que passavam por nós, muitas me cumprimentando respeitosamente. Mas sabe o que mais me deixa feliz nessa história toda? É que você, sem saber, me deu o maior presente da minha vida. Me obrigou a descobrir que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser valiosa. Que meu talento não cabe numa escola só, mas pode alcançar milhares de pessoas. O silêncio entre nós se estendeu por alguns segundos. Quando ele finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. A escola está com dificuldades. Os pais perguntam por você. Talvez pudéssemos reconsiderar. Sorri. Um sorriso genuíno, sem rancor, mas também sem qualquer interesse. Marcelo, hoje eu tenho minha própria plataforma, meus próprios projetos, minha própria voz. Hoje, quem decide onde eu trabalho, com quem eu trabalho e como eu trabalho, sou eu. Estendi a mão para ele, um gesto de despedida definitiva. Desejo toda a sorte do mundo para você e para a escola, de coração. Mas meu lugar agora é outro, muito maior do que você um dia imaginou que eu pudesse ocupar. Ele apertou minha mão sem dizer nada, virou-se e se afastou. Júlia apareceu ao meu lado segundos depois, tendo assistido toda a conversa à distância. Mãe, você foi perfeita, firme, elegante, sem raiva. Ele saiu de cabeça baixa. Olhei para minha filha, depois para o movimento do evento ao nosso redor, e senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Sabe o que é mais incrível nisso tudo, Ju? Eu não sinto raiva dele. Sinto gratidão. Porque se ele não tivesse me demitido, eu nunca teria descoberto que sou capaz de voar. Naquela noite, de volta ao apartamento na Vila Carrão, olhei pela janela da sala. A mesma janela onde, meses atrás, eu me perguntava quem eu era sem aquela escola. Agora eu sabia a resposta. Eu era Débora Santos, 47 anos, educadora, empreendedora, social, prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. O projeto Volta por Cima já havia impactado milhares de vidas. E esta era apenas o começo da minha nova história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado, sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.